a bênção da paternidade, a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura, ela tem a ver com uma transferência de uma condição abençoada e abençoadora para meu filho. A bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura, queridos, ela deveria ter início. Na verdade, ela teve. Eu acredito. Ela teve início com o primeiro homem. Quando Deus o coloca, a bênção da primogenitura é o que o Senhor declarou sobre ele. Tudo isto é teu. Sede fecundos, multiplica-te. Então a primeira bênção primogenitural, ela acontece em Adão. Mas Adão abre mão disso quando ouve a voz da serpente, que nunca soube, Satanás nunca soube o que seria ser um filho. Satanás sempre teve essa curiosidade. Tanto que mais na frente ele tenta Jesus, perguntando se Jesus seria realmente o Filho de Deus. Satanás não conhece isso. Para Satanás era uma criatura, era uma entidade, era um anjo que foi criado por Deus, mas não conhecia uma relação de filiação. Então, por não conhecer, ele sugere a Adão que Adão pecasse contra Deus, porque ele não conhecia isso. Então, seguindo a sugestão da serpente, de Satanás, do diabo, Adão abre mão da bênção, da proteção, da paternidade de Deus. Porque quem cuidava de Adão e Eva? Eles viviam cuidados, cercados, amados, no jardim de Deus. Então havia uma relação paternal de Deus com Adão e Eva. Mas o casal abre mão dessa paternidade. A partir dali, queridos, a maldição chega na vida deles, porque eles abriram mão da paternidade. O que acontece, meus queridos? Aí nós vemos em Gênesis fatos tristes em cima de fatos tristes. Mas sempre Deus tem alguém que Deus acaba escolhendo para andar com ele. Até que essa bênção da paternidade, da primogenitura, alcança, assim de uma forma que ficou mais notória, alcançou a vida de Abraão. Abraão passaria esta bênção da paternidade de Deus, passaria esta bênção maravilhosa pelo direito da primogenitura. Os primeiros filhos teriam direito, mas a bênção da primogenitura a gente vê mais adiante pelas escrituras, que ela também estava condicionada a como o abençoado deveria se portar. Ismael provavelmente deveria ser, por ordem natural, o abençoado, porque é o primeiro filho, mas ele tinha de certa forma um impedimento, porque ele era filho de uma mulher escrava. Mas o que eu acredito que reprova Ismael como filho, tanto que já havia sido profetizado que seria chamado em Isaque, foi a conduta dele já quando era um jovem garoto, que caçoava. Depois Abraão teve Ismael e depois teve o filho da promessa, que era Isaque. E ele caçoava de Isaque. E ele e sua mãe Agar caçoavam inclusive de Sara. Então eles têm uma conduta que foi reprovável. Isso o desqualifica para receber a bênção da primogenitura. Então é passada, como já havia sido profetizado, a Isaque. Isaque recebe essa bênção da primogenitura, a bênção da paternidade de Deus. E Isaque tinha uma preferência, que era por Esaú, que nasceu primeiro. Mas Deus, já conhecendo e preparando todas as coisas, disse que o maior servirá ao menor, que o primeiro servirá ao segundo. Porque lá na frente, queridos,
por vontade do próprio Esaú, ele repassa, ele considera a bênção da primogenitura, a paternidade de Deus, como uma coisa dispensável. Ele age, a Bíblia diz que ele agiu, ele foi profano em considerar a bênção da primogenitura, em considerar a paternidade, a bênção da paternidade também, algo dispensável. E logo, Jacó, que tinha como algo importante, recebe esta bênção. Jacó deveria repassar esta bênção da paternidade a Rúben, mas a palavra novamente fala que Rúben não recebe esta bênção, porque Rúben agiu e foi profano. Ele se deitou com a concubina de seu pai. Ele se deitou com a mulher que era para ter relações apenas com seu pai. É como se fosse uma segunda esposa naquela época, as concubinas. É algo que realmente, da parte de Deus, não era o desejável, mas era como se fosse uma segunda esposa, com uma importância menor. E Rúben se deita com a concubina de seu pai. Quando ele age assim, a palavra fala que a bênção da primogenitura, por esta razão, foi repassada para quem? Se eu não me engano, para o 10º filho, que seria assim a pessoa de José, um filho temente a Deus, que também já havia sido escolhido por Deus. E os estudiosos dizem sempre que José tipifica Cristo. Então as bênçãos que começam em Abraão, que recomeçam em Abraão, são passadas para Isaac, e de Isaac para Jacó, e de Jacó para José. E ali não se ouve mais falar desta bênção primogenitural, porque eu creio que nesta fase encerra-se um ciclo, porque ali era para nascer uma nação inteira já abençoada. Esse era o plano de Deus, esse era o propósito de Deus para o povo de Israel. Não ter pessoas separadas, mas como José tipifica Cristo. José, quando recebe a bênção, ele não fica só para si. José, a palavra fala que ele foi poderosamente usado por Deus. Ele, apesar de maltratado, ferido pelos seus irmãos, jogado numa cova, a palavra fala que Deus o exaltou. Por isso que ele tipifica Cristo, por tudo que ele passou pelos seus próprios irmãos, exatamente como Cristo, que foi maltratado, vendido, desrespeitado pela sua própria gente em sua época. José foi exaltado por Deus. E José, podendo reter para si, ele abençoou a toda a sua família com a bênção da primogenitura que recebera de Jacó. Ele traz essa bênção e estende essa bênção a toda a sua família. Então dali, das 12 tribos de Jacó, então a partir dali cada um deveria ser um abençoado e se multiplicarem sobre a face da terra. Mas infelizmente, mais adiante, queridos, os ciclos são quebrados. A desobediência impera no coração do homem. E para isto, o Senhor tem que enviar aquele que resgataria sobre a humanidade a paternidade de Deus. Ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa do Filho, o segundo, aleluia, como a palavra fala, o segundo Adão, que já nasce debaixo de uma obediência, e por obediência ele herdou a bênção da paternidade que o primeiro Adão rejeitou. Ele herdou a bênção da paternidade. E não diferente de José, queridos, ele abraça a todos aqueles que se aproximam dele, aqueles que reconhecem, como a família de José reconheceram seus pecados. Eles reconheceram, eles se aproximaram de José, pediram clemência, pediram perdão, e José os perdoa, e o José os abençoa com a bênção que recebera
de seu pai, que viera oriunda do próprio Deus. Cristo não age diferente, porque já estava profetizado. José tipificava as atitudes daquele que haveria de vir. E Cristo, não diferente de José, perdoa todos aqueles que contra ele reconhecem seus pecados, reconhecem sua condição faltosa e reconhecem sua pequenez e clama por seu perdão. Os irmãos de José clamaram pelo perdão, clamaram por sua intervenção, sabiam que mereciam e que estavam diante de uma possibilidade de juízo por causa da posição que José ocupava. Então clamam por perdão, reconhecem seu erro, e José, tendo nele o espírito da paternidade de Deus, o espírito de Cristo, os perdoa e os abençoa, e em vez de maltratá-los, os protege. E a bênção de José, que José recebera, que viera através de Jacó, mas esta bênção, ela viera do próprio Deus. Esta bênção serve para que José pudesse abençoar até mesmo ao seu próprio pai, porque sobre José residia a bênção do Altíssimo. Jesus não foi nada diferente, tendo herdado por direito, por obediência, a bênção da paternidade de Deus. Junta todos aqueles que diante dele reconhecem sua posição de superioridade como irmão mais velho, como o irmão que tem a autoridade, como o irmão que tem o chamado. Reconhecem na pessoa de Jesus sua autoridade, seu direito, e reconhecem seu pecado. Então tem na pessoa de Jesus Cristo a redenção de suas almas. E diferente, queridos, e diferente dos costumes antigos, onde o direito da primogenitura era repassado principalmente aos homens, a primogenitura agora é repassada a homens e mulheres. Quando uma mulher consegue receber do próprio Deus a bênção da paternidade de Deus, então Deus converte criaturas em filhos. Órfãos que éramos, nos converte à condição de filhos e filhas do Todo-Poderoso. Então Cristo veio restaurar a maior bênção que o Senhor nos trouxe. Não é somente a salvação, não é somente isso, querido, nos livrar da condenação eterna. A maior bênção foi ser um dia recebido nos céus, não como uma criatura, mas como um filho, como uma filha de Deus. Então Jesus Cristo veio para nos transformar em filhos e filhas de Deus, não apenas adoradores, mas em filhos e filhas de Deus, por causa de Jesus Cristo. Todos aliançados com Jesus Cristo. Essa é a maior bênção que Deus tem para as nossas vidas. É desta forma que Jesus quer que nos relacionemos com Ele e com o Pai. Jesus não apresentou Deus como Deus, mas Jesus trouxe uma palavra nova a respeito de Deus, aprendendo a chamá-lo de Pai. Pai, Abba, Pai, o verdadeiro Pai, o verdadeiro Pai.